Olá, turma, tudo bem? Na nossa primeira aula de produção textual, nós falamos a respeito da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Disponibilizei para que você realize essa semana algumas tarefas relacionadas a esse conteúdo, certo? Esse momento, então, é um momento em que eu vou revisar o que conversamos na nossa aula através do Zoom e pontuar para vocês aqui mais algumas vezes as necessidades para que esse seu texto seja aprimorado. Escrever, vocês todos já sabem. O que nós estamos aqui propondo é um avanço nessa escrita no sentido de técnica para que você alcance a nota desejada aí no seu vestibular, no seu Enem, ok? Então vamos lá. A estrutura do texto dissertativo argumentativo. Preciso começar falando que esse texto é estruturado em parágrafos. Você não pode construir esse texto num blocão. Redação em blocão é aquela redação que começa na primeira linha, termina na última, com todas as ideias ali misturadas. No caso do Enem, da avaliação do Enem, você já perde em duas competências. Na primeira, que é a competência do domínio do padrão culto da língua, e na terceira competência, que é o domínio da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Veja bem que isso é sério, né? Então, e é uma coisa básica. Você precisa estruturar o seu texto em parágrafos. O parágrafo é aquela linha, aquele espaço que você deixa entre a margem esquerda e o início da sua primeira linha. Então, eu tenho uma introdução, que é o primeiro parágrafo, o desenvolvimento, parágrafo 2, outro desenvolvimento, continuação, parágrafo 3, e a conclusão, que é o parágrafo 4. Então, ele é elaborado, desenvolvido, estruturado em 4 parágrafos. Quantas linhas, professora? Essa frase ela nos acompanha, né? Quantas linhas? Vamos raciocinar aqui. Se você precisa produzir um texto com introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão, e pensando que cada parágrafo vai ter entre 5 e 7 linhas, vamos colocar no máximo, que é o 7, né? Você vai ter, então, um texto com 28 linhas. Tá no ideal. O máximo é 30. Na UERJ, se você produzir menos que 20, o seu texto já perde muito. No Enem não fica atrás, porque é muito difícil um texto ser bem elaborado dentro desse padrão dissertativo argumentativo com menos de 25 linhas, certo? Então pense nisso. A sua introdução, ela não pode também exceder o número de linhas do parágrafo de argumentação. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, é um texto estruturado em parágrafos. Esses parágrafos são desenvolvidos a partir de uma introdução. Essa introdução vai apresentar o tema que foi dado a você, que geralmente é um assunto que gera uma polêmica, é um assunto que gera divisão de opiniões ou que exige uma solução, tá? A partir desse tema, você já apresenta na sua introdução 2 teses, ou seja, 2 linhas de raciocínio para você debater esse tema. Os 2 porquês. Eu tenho um problema e eu pergunto, mas por quê? E eu tenho de responder. Bom, isso está acontecendo? Pode ser por isso, isso e isso, e também devido a isso, isso e isso. Eu já coloquei na minha introdução isso. Falei muito isso, né? Eu já coloquei na minha introdução. E agora eu parto para o desenvolvimento, que vai estar ligadinho com essa introdução, porque eu já dei a deixa aqui, ó. No que eu falo das 2 possibilidades, dos 2 porquês dentro do tema, eu já tenho o primeiro parágrafo de desenvolvimento, onde eu vou debater o primeiro porquê. E o segundo parágrafo de desenvolvimento, no qual eu vou debater o segundo porquê apresentado aqui, olha. Então, voltando. Introdução.
apresenta o tema que você recebeu, o problema que você recebeu para argumentar, coloca duas possibilidades, dois porquês para que isso esteja acontecendo, vai para o desenvolvimento. Primeiro parágrafo de desenvolvimento, respondendo ao primeiro porquê. Segundo parágrafo, respondendo ao segundo porquê. E agora falta o meu último parágrafo, que é o quarto, vai ser a conclusão. Conclusão, Enem e conclusão UERJ são diferentes. Nós vamos observar isso numa próxima aula, tá? Mas de qualquer forma, o seu texto dissertativo argumentativo precisa apresentar conclusão. Não tem como um texto parar no desenvolvimento. Ora, se você apresentou um problema, levantou os porquês disso estar acontecendo, argumentou o primeiro porquê, argumentou o segundo, e agora? A que conclusão você chega? A que conclusão você chegou depois de pensar e argumentar essas duas situações que estão relacionadas ao tema? Então, a conclusão é imprescindível, não pode faltar. Certo? Então, dando uma retrospectiva, texto dissertativo argumentativo apresenta conhecimento com a opinião. Ele é produzido em parágrafos. Precisamos de 4 parágrafos. Alice, posso fazer 3 parágrafos para desenvolvimento? Não precisa. Se você trabalhar bem 2 teses, ou seja, 2 parágrafos de desenvolvimento, você já garante um notão. A sua introdução vai apresentar o tema, o problema, a questão a ser debatida e 2 possibilidades que estão relacionadas a ela como causas. Desenvolvimento, debate a primeira causa. Desenvolvimento 2, debate a segunda causa. E vamos para a conclusão, que vai amarrar isso tudo então. Certo? Até aqui? Então vamos lá. Não tenha medo, repito mais uma vez, né? Não precisamos ter medo de escrever. Temos que entender que a escrita, ela é construída. O padrão que eles esperam que você apresente lá no Enem, ele precisa ser construído através da técnica e da prática. Estamos juntos, ok? Algumas situações que não devem acontecer no texto dissertativo argumentativo. Eu já falei a primeira, que é a redação em blocão, que é kamikaze, suicida, não pode. Redação em blocão, precisa acontecer a divisão em parágrafos. E apesar de ser um texto no qual a sua opinião é que estará sendo exposta, você não deve utilizar a primeira pessoa que relaciona-se ao eu. E eu vou além, eu digo também para você esquecer a primeira pessoa do plural. Nem eu, nem nós. Você não vai dizer eu sei, nem nós sabemos. Alice, o que eu coloco? Terceira pessoa. Indeterminação, sabe-se. É preciso deixar claro. Faz-se necessário esclarecer. Essas construções substituem essa necessidade nossa de estar presente no texto dissertativo argumentativo. Nós estamos ali 100%, mas nós não utilizamos eu, não utilizamos nós. Combinado? Por extensão, eu também não vou utilizar na minha opinião, eu acho. O que mais que a gente não utiliza? Além de na minha opinião, eu acho. No meu modo de ver, no meu pensar, no meu ponto de vista, nada disso. Porque o texto todo dissertativo é a sua opinião, é o seu modo de pensar, é o seu ponto de vista. Nós já sabemos disso. Você só tem de expressar essa opinião, esse modo de pensar e esse ponto de vista dentro de um padrão dissertativo argumentativo. Alguns falam assim, mas é muito não. Não, gente, não tem tanto não assim. Esquece a primeira pessoa, pum. Parágrafos, 4 parágrafos, esquece o blocão. Agora, o padrão culto da língua não pode ser esquecido, que é o que a gramática culta trabalha com você no dia a dia e da escola. São detalhes, né, de acentuação, de regência, de concordância, porque o texto ele precisa ser elaborado dentro desse padrão, que é o que espera-se, que é o que se espera que o aluno domine ao término do ensino médio. Combinado assim? Então você vai partir agora
para a atividade, para a produção. Eu vou ler e faço a devolução para vocês com as observações necessárias. Eu não sou a sua julgadora, eu sou a sua orientadora, tá bom? Muito obrigada. Prestem atenção, façam a atividade e contem comigo. Até a próxima aula. Tchau!